Na aula de hoje, a gente retoma um pouco aquela questão dos processos termodinâmicos, mas no sentido de ilustrar um pouco a segunda lei que a gente discutiu na aula passada. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Esse problema foi publicado num artigo há uns 30, 40 anos. E eles batizaram esse ciclo termodinâmico como. Tá aqui em cima, né? Sadly Cannot, que é uma brincadeira com o nome do Sadi Carnot. E aqui o significado é mais ou menos que é um ciclo que infelizmente não pode acontecer. Aparentemente não pode acontecer. Então é isso que a gente vai começar a discutir. Então o que acontece nesse processo? O sistema começa aqui no ponto 1 e aí ele segue esse processo linear, onde ele dobra o seu volume. Começa com V1 e termina no ponto 2 com um volume... Opa, só um pouquinho, deixa eu cair minha câmera aqui. Tá, botar de volta. Tá, então ele segue, né, a gente está considerando um gás ideal, monatômico, um sistema bem simples. E, então, o gás começa no ponto 1, se expande ao longo desse processo linear até o ponto 2. Então ele passa de V1 para 2V1 e ele fecha o ciclo, volta para o ponto 1, através de um processo adiabático e para um gás ideal monatômico. A gente sabe, né, que o PV na gama, nesse caso, o gama vai ser 5/3 e essa quantidade se mantém constante ao longo de todo esse processo. E aí o problema é, calculem a eficiência desse ciclo. Esse caso aqui é um exemplo onde explicitamente se nota que tem alguma coisa errada. Tá? Depois a gente vai discutir um outro exemplo onde isso fica escondido, é mais fácil errar. Então, qual é o problema desse ciclo? Vamos calcular a eficiência, né, sem muitos cuidados. Então, como em todo ciclo, se o sistema começa num estado e volta para o mesmo estado, a energia é uma função do estado. Se ele volta para o mesmo estado, tem a mesma energia. Então, como em todo ciclo, não tem variação de energia nesse processo. Então, pela primeira lei, que me diz que ΔU é Q menos W, se isso aqui é zero, é porque o calor e o trabalho são iguais nesse ciclo. Como o ciclo está sendo feito aqui no sentido horário, a área interna desse ciclo que me dá o trabalho, ela é positiva. Tá? Se eu faço, né, o cálculo da integral ao longo do caminho, tá? Ao longo do ciclo, é isso que significa essa integral fechada, é só porque a gente está fazendo a integral de 1 até 2 e depois de 2 até 1. Tá? Se eu faço então essa integral de 1 até 2, a área embaixo da curva é maior do que a área da volta, né? Quando eu faço o trecho 2 para 1, que vai me dar a contribuição negativa, porque está vindo da direita para a esquerda, essa contribuição é menor do que a contribuição positiva do trecho linear. Então, quando eu junto esses dois pedaços para fechar aqui a integral, sobra uma quantidade positiva. Então, no sentido horário, como é o nosso caso, o trabalho é uma quantidade positiva. Se o trabalho é positivo, o calor, que é igual ao trabalho, também vai ser positivo. Então, quando eu for calcular se eu quiser calcular esse Q, né, eu tenho duas contribuições. Já que eu tenho dois trechos, eu tenho que levar em conta o calor trocado no trecho linear, de 1 para 2, e o calor que poderia ter na volta, de 2 para 1. Só que a volta é adiabática, né? Então a gente não tem esse termo. Então, o calor total que é trocado no ciclo é igual
o calor que é trocado nesse segmento de 1 até 2. Tá? Que é, então positivo. Então a gente pega a definição da eficiência, que é o trabalho obtido aqui no ciclo, e divide por esse calor positivo. Mas como esse calor Q12 é igual ao próprio Q e o Q é igual ao W, essa eficiência me dá 1. Tá? E aqui a gente tem um problema, porque a gente viu na aula passada, no enunciado da segunda lei, estava explicitamente proibido a existência de um motor, de um ciclo, com eficiência 100%. Ou seja, o que estava proibido na segunda lei era a possibilidade de fazer funcionar uma máquina sem ceder calor para uma fonte a uma temperatura mais fria. Então, aparentemente, aqui nesse problema, a gente tem dois trechos, um onde entra calor e um onde não tem. Tá? Mas não parece ter um trecho onde sai calor do sistema. E é isso que a segunda lei proibia. Eu não posso fazer um ciclo termodinâmico onde tudo volta para o seu estado inicial, nenhum outro efeito permanece, tá? Trocando calor só com um único reservatório. E é o que parece estar acontecendo aqui. Por isso que a gente acha essa eficiência 100% que a segunda lei me diz que não pode ter. Então, onde é que está o problema? Tá? O problema está na maneira como a gente analisou esse processo aqui. É verdade, o Q12 é positivo, né? Porque o Q12 está tudo certo, com exceção disso aqui, o resto está tudo certo. Tá? Então, isso aqui está errado. É verdade que o calor líquido trocado no ciclo é igual ao calor trocado no Q12, porque é o único lugar onde tem troca de calor. De 2 para 1 é adiabático. Então, se tem troca de calor, tem que ser nesse segmento aqui. Tá? E é verdade que o calor líquido vai ser igual o trabalho. Então, o que está errado é a gente dividir o trabalho pelo Q12, porque o Q12 não é o calor que entrou no sistema, é o calor líquido trocado pelo sistema ao ir de 1 até 2. A gente fez um exemplo numa aula anterior, onde a gente analisava um processo, não era exatamente igual a esse, mas era parecido, também era linear, tá? Mas aqui a gente nem botou nada qual é o P2, porque o P2 vai ser dado usando aquele PV na gama. Tá? E quando a gente fez esse exemplo, era outro valor de P2. Mas a ideia é a mesma. E lá a gente claramente via que o calor líquido era zero, porque o calor trocado aqui nesse processo, naquele exemplo, né, dava zero. Ele parecia ser adiabático, mas ele não é adiabático. O processo adiabático, para um gás ideal, ele obedece essa equação. E essa equação me diz que eu preciso ter essa curvatura aqui. Não existe um processo adiabático linear aqui para um gás ideal. Tá? Então, a única maneira de obter Q igual a zero naquele processo linear era que calor entrava numa região e depois se cancelava, saía. Tá? E aí o calor líquido era zero. Ou seja, entrou exatamente a mesma quantidade que saiu. Nesse nosso exemplo, essas quantidades não se igualam. Como o resultado, o calor líquido, é maior do que zero, é porque entrou mais calor do que saiu. O que a gente está medindo é essa diferença aqui. Tá? Então, o erro de calcular a eficiência, como a gente calculou, é usar o calor líquido trocado em todo o processo e não efetivamente o calor que entrou no sistema. Tá? Então, é isso que a gente precisa fazer para analisar
esse sistema. A gente precisa dividir o processo, tá? Vai existir em algum lugar esse ponto que a gente vai chamar por enquanto de A. Depois eu vou justificar porque que A é a letra escolhida para localizar, para representar esse ponto. Então a gente precisa separar o segmento linear em dois pedaços. Um que vai do 1 até o A, que está aqui, e o resto, que é do A até o fim. Tá? E a gente vai ver que, de fato, no primeiro trecho entra calor e nesse segundo sai calor. Isso não precisa ser assim em todo ciclo linear. A gente já vai discutir. Eu posso ter todas as possibilidades. Tá? Eu posso ter calor líquido num processo linear positivo, como é esse caso. Eu posso ter calor líquido igual a zero, como é o caso daquele exemplo que a gente fez há algumas aulas atrás. Mas eu posso ter também calor líquido menor do que zero. Tá? E eu posso também não ter essas duas possibilidades no mesmo processo. Eu posso ter um processo linear onde em todo ele só entra calor ou só sai calor. Tá? Era só ter, né, esse aqui é o ponto A, era só ter escolhido um processo que terminasse antes do ponto A. Aí eu teria um trecho linear onde só tem entrada de calor. Ou eu escolho um trecho linear que está todo depois do ponto A. Aí eu só teria saída de calor nesse processo. É quando eu escolho um segmento que inclui esse ponto A, que as duas coisas acontecem no mesmo processo e aí pode complicar um pouco as coisas, como é o caso daquele exemplo que a gente começou a aula. Tá? Mas, então, não precisa ser assim. Então, esse tipo de processo, que envolve um processo retilíneo com inclinação negativa, né, uma reta assim, se fosse uma reta assim, não teria nenhum problema. A gente vai discutir, a gente volta a isso. Só aparece esse tipo de situação para processos lineares com inclinação negativa. Tá? Isso não é exclusivo de processos lineares. O processo linear é o processo mais simples onde isso acontece. No finalzinho da aula também a gente mostra como processos mais complicados podem ter uma fenomenologia como essa e mais, obviamente, complicada do que a. Tá? Uma outra... Então, esse exemplo ele ilustra essas dificuldades que podem aparecer com processos que são simples. Eu não estou pegando um processo que faz uma curva complicada no diagrama PV. Se eu vejo um processo com uma curva assim, eu digo, esse processo ele é complicado, porque a minha curva é complicada. Mas quando a gente vê um processo linear, nada nos indica que vai aparecer alguma complicação aqui. É uma linha reta, né? O que poderia ser mais simples do que uma linha reta. E a gente vai ver que não, que esse processo ele é muito rico em termos de fenomenologia, de física que tem atrás. Tá? Uma dessas coisas interessantes que ele contém é o calor específico. Notem, quando a gente introduziu o calor específico, a gente disse que o calor específico ele depende do processo. Tá? Porque ele vai me dizer como a temperatura do sistema muda quando o sistema passa por um processo, ou seja, quando ele troca calor. Tá? Então, se há uma troca de calor envolvida, a troca de calor ela representa, ou ela está associada a um determinado processo, então o calor específico também vai depender do processo. Tanto que no gás ideal a gente viu que a gente podia ter um calor específico quando o processo mantinha constante o seu volume e outro valor do calor específico quando o processo mantinha a pressão constante. E essas duas quantidades são diferentes. Tá? Então aqui eu tenho dois exemplos de processos, volume constante e pressão constante, que indicam, que mostram essa dependência do calor específico no processo.
Esses exemplos, esses dois processos, eles são especiais porque o valor do calor específico para um gás ideal, se eu faço o processo a volume constante, ao longo de todo o processo, não importa onde comece na pressão, nem onde termina na pressão, o CV é sempre o mesmo em todo o processo. Se eu faço uma coisa a pressão constante, também não importa onde eu começo e onde eu termino, ao longo de todo o processo, CP é diferente de zero. Nesse processo linear, a gente tem uma situação que mostra o quão rico podem ser esses sistemas, onde ao longo do caminho, à medida que eu vou percorrendo esse processo e vou passando por pressões diferentes, volumes diferentes e temperaturas diferentes, o calor específico também vai mudando. Tá? Ele é uma função da temperatura, ou como a gente vai escrever, ele é uma função do ponto onde a gente está aqui no sistema, no processo. Claro, cada ponto do processo tem uma temperatura bem determinada, eu posso escrever assim, mas como a nossa variável independente aqui é o volume, então a gente vai calcular para cada ponto aqui, para cada volume onde eu tiver, a gente vai ver que o calor específico vai mudando. Tá? Inclusive, ele pode mudar de sinal, ele pode ser zero e ele pode ser infinito. Então a gente pode ter calor específico positivo, negativo, zero e infinito. Tá? Esse exemplo do processo linear, ele exemplifica todas essas situações. Tá? Então, vamos ver como que a gente analisa esse tipo de processo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma simplificação aqui na aula. Então, a gente não vai analisar esse ciclo aqui. No material da aula, a gente começa discutindo esse aqui, mas depois faz uma análise detalhada do ciclo triangular. O que a gente vai fazer hoje vai ser analisar só o segmento linear que aparece nesses dois casos. Naquela aula de exemplos que a gente vai ter na semana que vem, eu retomo esse problema e discuto como é que a gente encaixa essas propriedades no cálculo da eficiência, como é que a gente corrige esse cálculo. Mas hoje a gente vai discutir só a análise do trecho linear, que é a única coisa que é diferente do que a gente já vinha discutindo. Bom, a Nicole perguntou como é que a gente pode pensar isso microscopicamente, né? Porque o calor específico é uma característica do material. Bom, o que é uma característica que a gente mencionou, né, que é uma característica do material, eram aqueles CVs, CPs. Tá? Então, um gás ideal monatômico, ele tem sempre o mesmo valor de calor específico a volume constante. Mas, em geral, o que caracteriza o calor específico é ele ser a constante de proporcionalidade que a gente precisa introduzir quando quer relacionar uma mudança na temperatura que o sistema sofre com... Desculpa, escrevi a diferença errada, escrevi aqui embaixo. A gente quer associar a mudança de temperatura que o sistema sofre com a quantidade de calor que foi dada para ele. Tá? Então, isso é uma característica do processo. Vai depender como o processo é feito, que eu vou ter valores diferentes. Tá? Esses valores, claro, são propriedades do material. Materiais diferentes, se eu faço o mesmo processo, vão dar calores específicos diferentes. Então, quando eu digo o CV do gás ideal é, por exemplo, 3 meios de R, é verdade que aquilo ali é uma propriedade do material, tá? Mas que se manifesta quando esse material sofre um processo a volume constante.
Depois que eu já tenho aquela propriedade, ela pode aparecer em outras situações, né? Pode ser que outros processos, eles aparecem ali um CV como sendo aquela propriedade do gás. Mas o calor específico valer 3 meios de R é quando o processo é a volume constante. Então, uma coisa é a quantidade se manifestando, né, em situações específicas. Tá? Aí, aquele valor, sempre que aquela situação se repetir, vai ser o mesmo valor. Tá? Então, que é diferente, por exemplo, quando... Imaginem que eu pegue um ponto aqui no diagrama e eu posso passar assim, posso passar assim, posso passar assim. Os processos que passam aqui nesse ponto, eles têm valores diferentes. É possível que o calor específico, quando o sistema faz um passo infinitesimal perto desse ponto aqui, tá, tenha valores diferentes, porque, de novo, está ligado ao processo. Tá? A gente vai voltar um pouco a isso quando discutir então aqui eu tenho o ponto A, né? Eu posso ter um processo linear também passando por esse ponto, mas com uma inclinação positiva. Mas se eu fizer o mesmo tipo de cálculo que a gente vai fazer aqui para esse processo, não aparece nenhuma anomalia, enquanto que nesse aqui aparece. Tá? Então, tem quantidades que não são propriedades do ponto por onde o sistema está passando, mas como ele está passando naquele ponto, de onde ele está vindo para onde ele está indo. Tá? Então, resumindo, o CV é uma propriedade do gás ideal, mas o calor específico que eu vou obter num experimento só vai ser igual a CV quando aquele processo tiver volume constante. Tá? É um dos valores possíveis do calor específico, mas ele só aparece se eu estiver fazendo aquele processo. Mas quando eu estiver fazendo aquele processo, esse é o valor. Isso não impede que CV apareça em outras equações. Tá? O que a gente vai fazer agora é justamente a análise microscópica desse processo. A gente vai analisar o que acontece quando eu caminho sobre aquele processo linear, fazendo passos infinitesimais de cada vez. Tá? É isso que a gente vai discutir. Bom, então, de novo, eu só vou analisar hoje o processo linear. Na aula de exemplos, a gente considera esse ciclo aqui e vê como faz o cálculo da eficiência. Tá? Então, eu escolhi um trecho linear específico. Poderia ter escolhido outra inclinação, tá? Nada me obriga a escolher esses pontos. No exemplo que a gente fez em aula, a gente pegou outra fração, não era 1/2, era, se eu lembro bem, 2/7, tá? Então era outra inclinação, tá? Aqui vamos pegar essa aqui. Então, no material, vocês têm várias referências bibliográficas sobre esse problema. Só porque está no material não significa que vocês têm que ir atrás desses artigos. É só, se um dia tiverem necessidade, interesse, vocês podem ir atrás. Então, a análise, essa que eu vou fazer, está num artigo da década de 90 e é justamente esse ciclo triangular que eles analisam lá. Então, é o mesmo que eu vou analisar agora. Tá? Então, esse processo ele é dado por uma equação linear, né? Então a gente vai escrever o coeficiente angular como mzinha e o coeficiente constante, onde cruza o eixo vertical, como b. Tá? A gente pode, né, já que eu sei que o ponto 1 é P1V1 e o ponto 2 é P1 sobre 2, 2V1, eu posso obter esses coeficientes e escrever essa equação. Tá? Vocês podem testar se vocês colocam aqui o V1, né? Ou seja, pegam esse ponto,
aí o V1 cancela com esse V1, fica menos P1 sobre 2, com mais 3P1 sobre 2, tá? Vai me dar 2P1 sobre 2, que é P1, tá? Então, tá correto. Mesma coisa, se a gente colocar aqui 2V1, aí esse 2V1 vai cancelar com esse 2V1, e aí eu tenho 3 meios menos 1, que é 1 meio, tá? Então, P1 sobre 2. Então, tá direitinho. Então, a gente tem a equação que descreve o processo linear. Notem uma coisa, a temperatura no ponto 1 vai ser, né, se eu uso a equação de estado, aqui a gente está supondo um único mol, então vou deixar N igual a 1, então PV sobre E. Então, no ponto 1 eu tenho P1, V1. No ponto 2, a temperatura é P1 sobre 2 vezes 2V1, mas os dois se cancelam. E de novo eu tenho P1, V1. Ou seja, as temperaturas nas pontas desse processo são iguais. T1 igual a T2. Tá? Mas não é por isso que esse processo vai ser isotérmico. Da mesma maneira que naquele exemplo que a gente viu em aula e a gente calculava Q igual a zero para todo o processo, isso não é suficiente para dizer que o processo é adiabático, porque o processo adiabático a gente já sabe que ele precisa ter uma curvatura. Da mesma maneira, um processo isotérmico também tem uma curvatura, porque a função ali é do tipo 1 sobre x. Né? Da equação de estado, sai que P ela vai depender do volume como 1 sobre V. Então, o processo isotérmico também é 1 sobre V. O que foi feito aqui foi simplesmente pegar uma isoterma e cortar ela por uma equação da reta, por uma reta. Né? Então, nos dois pontos onde corta, a isoterma tem que ter a mesma temperatura, mas nos outros não. Tá? A gente vai analisar o que acontece com a temperatura daqui a pouquinho. Tá? Mas a gente sabe que nas pontas a temperatura é igual. Aquele calor que a gente mencionou antes, né, a gente pode calcular usando a primeira lei da termodinâmica. Então, esse calor é o calor líquido, a soma do que entra com o que sai, né, em todo o meu caminho 1, 2. Tá? Então, isso vai ser a diferença de energia de 1 para 2, mas ΔI, 2 é zero. Por quê? Porque as temperaturas são iguais. A gente sabe que a energia de um gás ideal é função só da temperatura. Se as temperaturas em 1 e 2 são iguais, e o sistema começa no 1 e termina no 2, então o ΔI, 2 é zero. Tá? Então não tem diferença de energia aqui. Então, continuando aqui na primeira lei, além do ΔU, eu também tenho o trabalho para ir de 1 até 2. Mas isso é simples de calcular, porque é essa área, que é um retângulo. Tá? Então, é a altura P1 sobre 2 vezes a base, que é V1, mais a área do triângulo, que é 1 meio, a altura do triângulo, então P1 menos P1 sobre 2, então a altura do triângulo é P1 sobre 2, e a base do triângulo é V1. Juntando tudo isso aqui, eu tenho 3/4 P1, V1. Mas, de novo, isso é o calor líquido trocado em todo o processo. Mas o que acontece ao longo do processo? A gente já chegou à conclusão que em algum pedaço desse meu processo tem que entrar e no resto tem que sair calor. Quem é que pode me dar essa informação? Eu preciso, para obter essa informação, fazer pequenos passos ao longo desse processo e calcular o sinal do ΔQ. Se num pequeno passo aqui o ΔQ deu positivo, é porque eu estou no intervalo onde entra calor. Se deu negativo, é porque eu já estou no intervalo onde sai calor. Se eu faço um caminho que numa região entra calor e depois começa a sair, ou seja, o ΔQ muda de sinal,
é porque passou pelo zero. Tá? Então vai ter um ponto em algum lugar onde vai passar pelo zero, como a gente vai ver. O ponto A é justamente o ponto onde o ΔQ passa pelo zero. É o ponto que separa a região que entra e a região que sai calor nesse sistema. Tá? Então, o objetivo nosso hoje é justamente fazer o cálculo dessa quantidade ao longo desse processo. Tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, o ΔQ a gente escreve a partir da primeira lei da termodinâmica. Então, o ΔQ é o dU, o menos ΔV, que estava do mesmo lado do ΔQ, passa para cá, positivo. Tá? Então, é essa equação que eu estou escrevendo aqui. Para um gás ideal monatômico, a energia é 3 meios de RT. Então, o dU vai ser 3 meios de R dt. Né? O 3 meios de R aqui é o CV do gás ideal monatômico. E o trabalho é PDV. O que a gente quer? A gente quer obter como se comporta o ΔQ ao longo desse caminho. Então, para cada valor do volume, eu quero saber qual é o ΔV nesse passo. Se eu pego outro valor do volume, eu tenho outro valor do ΔQ. Ou seja, o que eu quero calcular aqui é o ΔQ como função do volume onde esse passo aconteceu. O ΔQ nesse ponto e nesse ponto eles vão ser diferentes. É essa a diferença que justamente a gente quer calcular. Então, eu quero calcular tudo em função do volume. Tá? Essa pressão não é um problema, porque eu conheço a relação entre pressão e volume. É a equação da reta que a gente já escreveu. E nessa equação aparecem alguns dados do problema, que são essas constantes, P1 e V1 são conhecidos, e aparece a única variável aqui que eu quero, que é o volume. Tá? Então, eu já conheço a pressão como função do volume. Então, esse termo aqui já está do jeito que eu quero. É só substituir essa equação aqui. Aí só depende do volume. Mas aqui eu tenho esse dt. Então, eu preciso eliminar a temperatura e escrever o dt como função de dV e V. Tá? Então, o que a gente vai fazer na sequência é justamente eliminar esse dt. Para isso, a gente vai usar duas coisas. A equação de estado, tá? Então já estou usando n igual a 1. O que eu faço nessa equação? Porque não é t que eu quero, é dt. Eu diferencio essa equação. Tá? As regras da diferencial são iguais às regras da derivada. Então, eu diferencio dos dois lados. Então, aqui do lado direito R é constante, então a diferencial fica R dt, que é justamente o que eu preciso. Tá? E quando eu diferencio esse lado, eu tenho a diferencial do produto. Então, eu tenho P dV mais V dP. Então, aqui eu já avancei, porque eu consegui eliminar o R dt e agora tenho só funções de P e V. Tá? Mas eu ainda tenho um pequeno problema. Esse aqui não tem nenhum problema, é o mesmo PDV que aparece aqui. Tá? Eu tenho um pequeno problema aqui. Qual é esse problema? É esse dP. Tá? Porque eu tenho P, não tenho dP. Então, o que eu faço? Eu pego a equação do processo que é conhecido e, como eu tenho nessa equação o P e eu quero dP, eu diferencio essa equação. Então, diferenciando dos dois lados, esse P fica dP, a diferencial de uma constante desaparece, vai dar zero. O M também é constante, então a diferencial de MV é MdV. Tá? Então,
aqui eu estou usando as cores já para facilitar. Onde apareceu esse dp, eu substituo por mdv. Esse p eu substituo aqui pela equação do processo. Então, fazendo isso, eu consigo eliminar o p e o dp que apareceram nessa equação e só vou ficar agora com volume, tá? E constantes, tá? Mas as constantes não me preocupam. Então, esse p eu botei aqui a equação, mv mais b. Eu estou carregando esse m e esse b só para simplificar a álgebra, mas eu poderia, né, já ter usado esses números aqui. Mas só eu vou substituir uma letra por um monte de coisa, então é mais fácil usar o mzinho e no final a gente substitui, tá? É interessante fazer assim também, porque se eu quiser analisar um processo com outra inclinação, eu só pego o meu resultado final, né, e troco a inclinação pelo outro valor. Tá? Então, substituindo aqui o P por mv mais b e o dp por mdv, eu chego nessa equação que só depende dos v's. Tá? Então, dv eu tenho em todos os termos. Esse Vm e esse Vm eu junto, daí aparece 2mv, 2Vm, e tem esse Bzinho que aparece aqui. Tá? Bom, isso é o R dt. Então eu pego isso aqui, pego isso aqui e substituo aqui na equação da primeira lei. Então essa equação, que é o que está aqui, me dá o ΔQ igual 3/2 de RDT, o RDT é o que a gente calculou aqui, então eu substituo por 2mv mais b, dv, tá? Mais esse pdv. Tá? O dv está aqui e isso aqui é o p, né? O p que saiu ali daquela equação. Então, de novo, eu tenho do lado direito uma equação que só depende do volume. Né? Então, boto o dv aqui em evidência, junto todos os termos que tem m e os termos constantes aqui e acho isso aqui. Tá? Então, resultado final, escrito genericamente em função de m e b, é isso aqui. Mas se eu substituo agora, porque agora é o que eu quero ver o que tem nessa equação, se eu substituo o valor do mzinho e do bzinho, eu chego no meu resultado final. Então, lembrem que como a nossa reta tem uma inclinação negativa, o m é negativo. Tá? E o b é positivo. Então, nessa equação, eu vou ter termos com sinais diferentes. Então, se eu substituo aquele mzinho e o bzinho, eu chego nessa equação dentro do quadradinho aqui. Tá? Como vai aparecer P1 nos dois termos, eu botei ele em evidência aqui, não importa. Tá? Mas dentro do parênteses, eu tenho o termo que contém as coisas interessantes. Como esses termos têm sinais diferentes, é possível que ele se anule, que é justamente o que eu estou procurando. Tá? Vamos ver o que acontece com o termo entre parênteses. No ponto 1, o meu volume é V1. Então, nesse ponto aqui, eu troco V1 aqui, aí o V1 simplifica. E o que eu tenho? Eu tenho 15 quartos, que é uma fração que vale quase 4. Se fosse 16 dava 4, é quase 16, então é quase 4. E da onde eu desconto 2. Né? Mas o termo positivo é bem maior do que o negativo. Então, nesse caso, o ΔQ é positivo. Então, começa o processo entrando calor. Por isso que quando eu desenhava, eu já botava a flechinha lá naquele início entrando. Essa equação só me dá um zero.
só tem um ponto onde troca de sinal. Tá? Isso vai ser uma propriedade de todos os processos lineares. Não importa onde começa ou onde termina essa reta, no máximo pode ter um único ponto desses nessa reta. Tá? Depois a gente volta a isso. Bom, então, no começo do processo, a gente acabou de ver que entra calor. Vamos ver como é que termina o processo, quando o volume vale 2. Não, tem uma coisa errada aqui que eu fiz. Então, no início do processo, que o volume é... Ah, não, tá certo, desculpa. Então, no ponto 2, eu tenho V2, V1, tá? Então, quando eu coloco 2V1 aqui, tá? O V1 vai simplificar, e esse 2 com esse 2 vai dar 4. Então, eu vou ficar com 4, e esse quase 4 aqui, mas o 4 ganha, tá? Então, agora o termo negativo é em módulo maior, tá? Mas ele ganha. Então, menos 4 ganha do 15 quartos aqui, 3 ponto alguma coisa. Então, no ponto 2, quando o processo termina ali no último passinho, o ΔQ é negativo. Então, a gente está vendo que tem de fato uma mudança de sinal. E a mudança de sinal aqui, então se a gente zera esse coeficiente, tá? Ela ocorre entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, vocês notam que quando eu digo que a equação do processo é essa aqui, vamos voltar aqui para... Essa equação, ela descreve toda essa reta em laranja. Tá? Então, só a equação da reta não é suficiente. Eu preciso dizer quem é o 1 e quem é o 2, onde começa e onde termina o processo. Então, o trecho que está em preto aqui é o processo. Esse processo está em cima de uma linha reta que continua para os dois lados. Essa equação aqui é a equação de toda essa linha reta. Quando a gente fez essa análise aqui para achar essa equação, tá? Em nenhum momento a gente usou que o processo começava no ponto 1 e terminava no ponto 2. A gente usou que a linha laranja passava pelo ponto 1 e passava pelo ponto 2 para tirar as constantes aqui da reta. Tá? Então, para essa inclinação, o ponto ali onde troca de sinal, tá? Que vai dar 15 oitavos de V1. Tá? Isso aqui, se fosse 16, seria 2V1. É um pouquinho menor. Então, esse ponto está perto aqui do ponto 2, mas está antes. Tá? Então, esse ponto, a localização desse ponto, ela é uma propriedade da reta cor de laranja. Por acaso, nesse processo, eu escolhi esse ponto 1 e esse ponto 2. Mas se eu tivesse, colocado o ponto 2 aqui, meu processo seria só esse. Aquele ponto está fora do processo, que a gente chamou de A, estaria fora do processo. Tá? Então, nesse caso, se esse aqui fosse o meu processo, não teria mudança de sinal. O calor seria... O ΔQ seria positivo em todo ele. Tá? Se eu tivesse escolhido um processo que fosse daqui até aqui, aqui o 1 e aqui o 2, esse processo ele estaria todinho
na região com ΔQ negativo. Então aqui eu teria o calor líquido negativo, tá? Também teria um único sinal. Mas como eu escolhi a inclinação para que o ponto A ficasse no meio dos dois, eu tenho um processo onde acontece essa mudança de sinal, tá? Então o que eu estou dizendo é que processos lineares, eu posso escolher na linha de suporte, na linha laranja aqui, aonde que eu vou colocar esse processo, tá? E como só existe um único ponto A, o meu processo pode ou não conter esse ponto, tá? Então, se eu não quiser complicar a análise do problema e quiser ainda assim ter um processo desse tipo, bom, eu escolho um triângulo aqui que deixa fora o ponto A, né? Pode ser desse lado aqui também. Mas se eu quiser complicar, que é o que eu quero hoje, eu faço isso aqui. Eu boto um processo onde o ponto A está aqui no meio, tá? Então, vamos agora ver o que a gente tira dessa análise. Então, o que a gente obteve foi isso. Eu tenho informações sobre o calor que entra no sistema ao longo do meu processo. Basta saber em que etapa do processo eu estou, né? Já que o meu volume ele vai de 2V1 até V1, basta saber aonde que eu estou aqui nesse percurso, eu sei qual é o ΔQ. Então, a primeira conclusão é justamente essa, do ponto onde aquele coeficiente muda de sinal. Esse é o ponto que a gente está chamando aqui de A. Ele, de fato, está bem perto aqui do 2. Tá? Então, o VA é 15 oitavos. A gente pode calcular o calor que entra, o total de calor que entra nesse processo. Já que todos os passos, né, já que o ΔQ só vai se anular no A, todos os passos entre 1 e o A vão ter ΔQ positivo. Então, se eu quiser calcular o calor que entra nesse processo, eu tenho que calcular o calor desde o início, desde o 1 até o A. E isso é diferente do que a gente tinha aqui, porque a gente estava usando o calor desde o 1 até o 2. Agora a gente viu que não dá para ir até o 2, a gente tem que parar no A. Porque depois do A, nesse pedacinho aqui, o calor começa a sair. E o calor que sai, ele não entra no cálculo da eficiência. Então, para calcular esse calor, o que eu faço? Eu somo todas as pequenas contribuições desde o início do processo até o fim que eu quero, que é o ponto A. Tá? Então, essa é a integral que eu tenho que fazer, somar todas essas pequenas contribuições. Então, é só substituir aquele ΔQ que a gente acabou de calcular aqui. Isso é uma integral trivial, né? Equação integral de uma reta. Então, se vocês fazem e substituem o volume, né? Então aqui eu estou falando do ponto 1 e do ponto A. Como essa integral é no volume, essa integral vai desde V1 até VA. Então, na hora de substituir, os limites é V1 e VA que vocês têm que obter, e o VA é esse aqui. Então, fazendo a integral, que é trivial, substituindo os limites de integração, vocês chegam nessa equação. Eu não botei aqui, tá? Mas lá nas notas de aula tem. Vocês podem calcular essa outra contribuição, ou seja, o calor que desde o A, né? O calor, vamos limpar, desde o A até o 2, esse finzinho aqui. Mesma coisa, então, se eu quiser calcular essa integral, eu vou fazer a integral do ΔQ do ponto A até o ponto 2, ou seja, quando eu substituir aqui o ΔQ por isso aqui, essa integral aqui vai ser desde o VA até o 2V1, que é o volume no ponto 2. Tá?
E o que a gente vai achar lá? A gente tem que achar uma quantidade que, quando eu juntar esse calor, esse aqui é positivo e esse aqui vai ser negativo, me dê esse valor aqui. Porque o calor total líquido é 3/4 P1V1. Mas esse calor é o calor do 1 até o A mais o calor do A até o 2. Então, a gente acabou de ver que o Q1A é isso aqui. O QA2, e a continha está lá nas notas de aula, ele vai ser justamente, vou botar aqui, QA2, ele vai ser justamente menos 1 sobre 64 P1V1. Então, esse menos 1/64 com mais 49 sobre 64 vai dar 48 sobre 64. Se eu simplificar 48 sobre 64, dá justamente 3/4. Então, quando eu somo isso aqui e isso aqui, me dá aquele 3/4 que a gente pode calcular sem fazer essa análise. A gente começou com uma análise mais simples que me dava o calor líquido. Agora a gente calculou os calores nos dois segmentos e, para testar, eu somo e vejo que dá a mesma coisa. Tá? Bom, então se eu quiser, e a gente vai fazer no exemplo daqui algumas aulas, calcular a eficiência, eu tenho que aqui trocar por 1 sobre A. E aí o cálculo da eficiência, que não vai ser 1, tá correto. O cálculo vai estar correto. Tá? Então, esse aqui é o jeito de calcular Desculpa. Tá? Isso aqui vale nesse processo. Naquele processo ali, quando eu incluir o resto do triângulo, além do Q1A, eu vou ter que botar esse pedaço aqui, porque aqui também entra calor. Tá? Então, isso aqui vale para esse aqui. Tá? Isso aqui a gente vai discutir na aula de exemplos. Mas o ponto aqui é que agora, com esse cálculo, eu consigo saber, no processo linear, em que trecho entra calor e calcular quanto vale esse calor. Se eu tiver outros trechos no meu ciclo, esses trechos normalmente são mais simples de calcular. Tá? Esse aqui é o trecho complicado. Então é aqui que a gente tem que tomar cuidado. A gente fez aqui. Bom, um último comentário ainda sobre esse caso aqui, e é por isso que esse ponto se chama A, é porque é nesse ponto, tá? Recapitulando, quanto é que vale o ΔQ no ponto A? O ponto A é justamente o ponto onde ocorre a mudança de sinal. Então aqui o ΔQ é A. Bom, ΔQ é o calor trocado num pequeno processo, num processo infinitesimal. Esse pequeno processo pode ser qualquer coisa. Mas se nesse pequeno processo eu não tenho troca de calor, é porque eu estou fazendo um passo adiabático no meu sistema. Tá? Então, esse é o único ponto de todo o processo linear onde o processo infinitesimal é adiabático, porque deu zero aqui. Tá? Por isso que é o ponto A. A pergunta é, mas por que nesse ponto o ΔQ é zero? Por que ele é adiabático nesse ponto? O que aconteceu nesse ponto que fez não ter troca de calor? Então, o que a gente vai mostrar agora é o seguinte. Existem, se vocês calculam ou desenham as curvas adiabáticas, elas vão ter todas uma cara assim, tá? E as curvas adiabáticas, eu acho que tem um problema na lista sobre isso, elas não podem se cruzar. Tá? O que aconteceria, tem mais de um argumento.
Mas o que aconteceria se eu tivesse duas adiabáticas que se cruzam, né? Então, nesse ponto, é o mesmo volume e a mesma pressão. Eu posso calcular, vamos chamar de ponto 1 aqui, eu posso calcular P1, V1 na gama nesse ponto. E esse valor é igual para as duas curvas. Mas se eu pegar agora um outro volume 2 aqui, o valor da pressão é diferente nessas duas curvas. Mas a gente sabe que numa adiabática, P1, V1 na gama tem que ser igual a P2, V2 na gama. O V2 é o mesmo aqui, porque eu escolhi em cima dessa linha vertical. Mas as pressões P2 não são. Então, eu não tenho como ter P1, V1 na gama igual a P2, V2 na gama para dois valores diferentes do P2. A única maneira é se o P2 for o mesmo. Mas se ele for o mesmo, é porque a adiabática é a mesma. Tá? Então, a gente supor que exista um ponto de cruzamento me leva a uma contradição. Logo, não pode existir um ponto de cruzamento. Tá? Então, o que a gente vai ver agora é que o ponto A é justamente o ponto onde a reta é tangente a uma adiabática. Então, naquele ponto, no ponto A adiabática ela deu um rasante, né? Então, imaginem que vocês têm um avião fazendo um voo e dá uma rasante no chão, né? Imagine que seja uma parábola. Tá? Naquele ponto bem debaixo da parábola, é o mínimo da parábola. No mínimo da parábola, né, a inclinação é zero. Então, o avião está descendo, as asas ele está embicado, está inclinado para baixo. Quando ele está subindo, ele está inclinado para cima. Nesse ponto aqui embaixo é o único ponto onde as asas estão paralelas ao chão. Tá? Então, esse é o único ponto onde o voo é exatamente sem nenhuma inclinação. Aqui é uma coisa parecida. A adiabática, ela tangencia o meu processo linear e no ponto A é o único ponto onde as inclinações são iguais, né? Porque eu posso até pensar que aquela linha preta, essa aqui, é a derivada naquele ponto, mas como essas curvas elas compartilham aquele ponto e compartilham aquela inclinação, o ΔQ naquele ponto é compartilhado. Tá? Quando as duas curvas se tangenciam, aquele ΔQ é indistinguível um do outro. O ΔQ da reta passa a ser igual ao ΔQ da adiabática. Então, é por isso que o ponto A ele me dá ΔQ igual a zero, porque no ponto A eu tangencio uma adiabática. Bom, vocês poderiam se perguntar, mas por que não tem outro ponto onde isso acontece? Por que eu disse que o ponto A é único? Para uma dada reta, só tem um ponto A. Porque se tivesse outro, né, imaginem que tivesse outro ponto aqui onde tangenciasse. Isso significa que as duas adiabáticas vão precisar se cruzar. A gente acabou de argumentar que isso não pode acontecer. Tá? Então, como duas adiabáticas não podem se cruzar, para um processo linear só existe um ponto A. Como é que eu mostro que, de fato, a adiabática aqui ela é tangencial à linha reta? Eu pego o processo adiabático, né? E esse processo adiabático é dado por PV na gama constante, então eu isolo P, tá? E eu calculo a inclinação dessa curva. Então eu calculo a derivada em relação ao volume, e a inclinação que me interessa é justamente a inclinação do ponto A, porque nos outros pontos aqui, a inclinação não tem nada a ver com a inclinação da reta. O
que eu vou mostrar é que a inclinação da reta, o mzinho, é no ponto A igual à derivada da adiabática naquele ponto. Tá? Ou seja, eu vou mostrar que a reta do processo é a derivada naquele ponto. Então, a gente faz a derivada, então dp dv baixa o menos gama, tá aqui, e continua a ser v na menos gama, menos 1 da derivada. Tá? Bom, em azul aqui, eu coloquei exatamente a função que a gente começou. Tá? Então tinha c v na menos gama, apareceu um menos gama e apareceu um menos 1. Mas o cv na menos gama, em azul, ele continua ali. Tá? Só que esse cv na menos gama é justamente a pressão. Então eu substituo isso aqui por P. Continua um v na menos 1, que está aqui embaixo, e continua o menos gama. Tá? Isso tudo calculado no ponto A. Então eu tenho o menos gama. O CV na menos gama eu troquei por P e calculo P no ponto A, então me dá PA. E esse V na menos 1 eu botei aqui embaixo e já apliquei ele no ponto A. O VA a gente tem. O PA é só pegar essa equação da reta, eu tenho o M, tenho o B e tenho o VA. Tá? Então o PA é só calcular dessa reta. Se eu coloco ali e simplifico, tá? Eu acho isso aqui. Mas isso é justamente o M que a gente tem para essa reta. Tá? Ou seja, o que isso aqui está me dizendo é que a derivada da adiabática no ponto A é igual à inclinação da reta. Ou seja, a reta é tangente à adiabata ou adiabática nesse ponto. E é por isso que nesse ponto eu tenho ΔQ igual a zero. Tá? Então, por isso que a gente vai usar a letrinha A para representar esse ponto. A outra coisa que é interessante de analisar nesse processo é esse ponto aqui que eu chamei de T. O que acontece com a temperatura ao longo desse processo? A gente sabe que a temperatura em 1 e em 2 é a mesma. Mas no meio desse processo ela não pode ser a mesma, porque se ela fosse a mesma, eu teria um processo isotérmico. E esse processo não pode ser isotérmico porque ele é reto. Então a temperatura tem que mudar. Como que ela muda? Bom, a gente pode calcular a temperatura a partir da equação de estado. E esse cálculo é simples, porque eu quero escrever T como função de V. Né? O que acontece com a temperatura enquanto eu caminho aqui no processo? Então é só substituir essa função aqui. Então, mv mais b, que é a pressão, vezes esse V sobre R. Tá? Então, essa aqui é a minha função. Bom, eu tenho um V vezes V. Né? Essa curva aqui é a curva de uma parábola. Uma parábola do tipo AV2 mais BV. Tá? Isso é uma parábola. O termo quadrático aqui o coeficiente dele é o M e o M é negativo. Então, se eu fizer, não tive tempo de fazer, fizer o gráfico da temperatura, é uma parábola invertida. Né? Ponto 1, o ponto 2, esses dois pontos têm a mesma temperatura. Tá? É só fazer o gráfico aqui. Bom, mas eu posso calcular a inclinação dessa curva. Né? Então eu posso calcular o dt. Ou dt, se vocês quiserem, dt dv e tirar esse dv daqui. Tá? Quando eu calculo o dt dv, isso aqui é uma parábola, né? É trivial de fazer. Está aqui a derivada. De novo, se eu substituo esses valores, eu acho isso aqui. Então a pergunta é, quando que a derivada da temperatura é zero? Ou seja, quando é que a temperatura atinge o seu máximo? Qual é o ponto da máxima temperatura?
Então eu pego a derivada da temperatura em relação ao volume, igualo isso aqui a zero, e ao fazer isso, a gente acha esse ponto que eu chamei ponto T, tá? Que é o ponto de máxima temperatura. E isso aqui dá zero exatamente no meio, tá? 1.5. Tá? 3 meios de V1. Bem abaixo do VA que a gente tinha obtido. Então, o sistema ele atinge um máximo de temperatura, a temperatura aumenta desde o início até o ponto T e depois começa a diminuir. Que consequência tem isso? Tá? A consequência mais interessante disso é se a gente vai olhar o calor específico. Tá? Porque, de novo, o calor específico ele relaciona essas duas quantidades. É uma resposta do sistema. Como o sistema reage, como ele altera a sua temperatura em função da perturbação que ele está sofrendo, o ΔQ. Tá? Bom, a gente já calculou o ΔQ e a gente já calculou o dt. Né? Tá aqui o dt. Então é só pegar aquela expressão do ΔQ e dividir por essa aqui do dt. E aí a gente acha o C. Nas duas expressões aparece um dv, então esse dv desaparece. Tá? Mas notem o seguinte, vamos olhar aqui no gráfico. O que acontece com a temperatura de 1 até T? A temperatura está aumentando. Tá? Ou seja, o dt é positivo aqui. Do T até o A, a temperatura já passou pelo máximo, ela está diminuindo. Então, o dt, então isso aqui é o comportamento do dt, o dt está diminuindo. O que acontece com o ΔQ? O ΔQ ele é positivo aqui. E nesse pedacinho aqui do A até o 2, ele é negativo. Então, aqui eu estou olhando o ΔQ. Quando eu dividir ΔQ pelo dt para achar o calor específico, o que eu vou achar? Bom, do 1 até o T, eu vou dividir um ΔQ positivo e um ΔT negativo. E o meu C vai dar positivo. Do T até o A, nessa região aqui, o ΔQ continua positivo. Mas o dt é negativo. Então eu vou achar um calor específico negativo. Tá? E do A até o 2, nesse pedacinho aqui, o dq é negativo e o dt é negativo. Então, quando eu dividir duas coisas negativas, eu vou achar um C positivo de novo. Tá? Então, aqui está o gráfico. Então, isso que eu estou dizendo. Se eu pegar a expressão do ΔQ que a gente já calculou, dividir pela expressão do dt que a gente acabou de calcular e simplificar o que dá para simplificar, me sobra isso aqui. Tá? O termo aqui em cima que vem do ΔQ é positivo aqui e negativo aqui. O termo de baixo que vem do dt, ele é positivo aqui e negativo aqui. Então, de 1 até T, então aqui é o 1, aqui é o T, tá? De 1 até T, eu vou dividir positivo por positivo. E aí, o meu calor específico, essa função aqui, dá positiva como deveria. Onde que dá positivo de novo? Dá positivo nesse pedacinho aqui. Porque o dt aqui é negativo, eu já estou na parte da parábola que desce. E o ΔQ também é negativo, eu já passei do ponto A. Negativo com negativo dá positivo. Aí vocês veem aqui, eu tenho o ponto A aqui, mas essa região é bem pequenininho, mas o
o C é positivo de novo. Tá? Aqui, do T até o A, aqui nesse pedaço, o dt é negativo. A temperatura já passou do máximo, está diminuindo. Mas o ΔQ ainda é positivo. Então, positivo com negativo vai me dar aqui um calor específico negativo. Tá? Então, como a gente tinha já mencionado, eu posso ter processos onde o calor específico seja negativo. Tá? Tenho mais duas coisas importantes. O C, aqui no ponto A, ele passa pelo zero, né? Porque o ΔQ nesse ponto é zero. Então, o C igual a zero significa, né, quando eu escrevo ΔQ C dt, é que mesmo que naquele processo infinitesimal exista uma variação de temperatura, como eu estou multiplicando por um C igual a zero, eu não tenho troca de calor. Então eu tenho um processo infinitesimal adiabático ali, onde a temperatura está mudando, tá? Mas o calor específico ele é zero, não tem variação de calor. Depois tem o ponto T, e no ponto T tem uma divergência, né? Para mais infinito aqui, para menos infinito aqui, tem uma divergência do calor específico. Então a divergência vem porque aqui no denominador, quando o volume for 1/2 de V1, zero é o denominador. Tá? Então aparece essa divergência. Mas também, né, isso aqui me diz que passem. Então vamos tirar o C daqui e vamos botar aqui. Então isso aqui me diz que no ponto T eu tenho calor. Né? Eu tenho calor entrando, eu estou longe do ponto A. Mas como eu vou dividir esse calor por um número que está indo para infinito, naquele ponto, e é por isso que tem essa divergência, o dt dá zero. Não tem variação de temperatura. É o meu máximo lá da temperatura que a gente tinha visto. Então, nesse ponto aqui, a inclinação é zero, a variação de temperatura é zero, a temperatura é constante. Então, no ponto T, a gente não calculou aqui, mas é simples de calcular, o processo ele tangencia uma isotérmica. Tá? Então, naquele ponto T, ele compartilha um processo isotérmico, e no processo isotérmico a variação de temperatura é zero. Então, mesmo que tenha calor, não tem dt, porque o C é infinito aqui. Tá? Então, eu pego uma quantidade de calor, divido por infinito, não vai me dar variação de temperatura. Tá? Então, esse processo tem uma série de características interessantes. Né? Ele é não intuitivo, ele pode me levar a erro, porque se eu venho aqui nesse processo aqui, que era a motivação original, né? Calcula a eficiência nesse ciclo triangular. Eu posso não me dar conta desse ponto A e calcular, né? Aqui entra calor, aqui entra calor e aqui sai calor. Então, como tem esse pedaço aqui onde sai calor, não me acende nenhum sinal de alerta, porque tem um trecho que sai calor. Nesse aqui, eu tenho um sinal de alerta, porque aqui eu não vejo nenhum trecho onde sai calor. Então eu digo, opa, tem alguma coisa errada, tem que sair calor em algum lugar. Então é mais fácil eu me dar conta que falta alguma coisa aqui. Mas esse aqui, ele é enganoso. Se tem o ponto A no meio do ciclo, eu posso não me dar conta, porque esse trecho aqui sai calor e eu digo, tá, do ponto de vista da segunda lei, tá tudo bem. Tá? Então eu preciso tomar cuidado com esse
quando aparece um processo desse tipo. E, de novo, esse processo linear aqui, ele é o processo mais simples, onde eu posso ter esse ponto adiabático. Então, ponto adiabático é esse ponto de tangência, que tangencia uma adiabática. Mas, obviamente, eu posso ter processos mais complicados do que esse, onde aparecem mais pontos como esse. Um exemplo, tá, que é um processo parabólico. Então, se vocês escolhem agora não mais mv mais b, vocês escolhem agora uma parábola, não uma função linear, mas uma parábola. Então, essa aqui é a forma geral da parábola, com constantes aqui. E aqui foi escolhida uma parábola que chega tangenciando aqui. Tá? O interessante desse exemplo é que ele é um pouquinho mais complicado do que o linear, mas ainda assim dá para calcular tudo para ele. Outros casos mais complicados já não dá para calcular. E como é uma equação de segundo grau, isso vai fazer com que apareçam dois pontos adiabáticos. Tá? Eu tenho aqui o que eu chamei de A- e o A+. Vão aparecer também dois pontos T, né, o T- e o T+. Então, nesse processo, eu tenho duas mudanças de sinal do delta aqui. Então, a fenomenologia é parecida, só tem mais um ponto adiabático, é um pouco mais complicado, mas o que tem ali é a mesma coisa. Em particular, se eu calculo o calor específico, ele é parecido com o de antes, né? Antes eu tinha isso aqui, V menos VA, e aqui V menos VT, né? Esse aqui é o VA, esse aqui é o VT. Agora eu tenho algo um pouquinho mais complicado, porque eu tenho dois pontos A's, dois pontos T's. Então a minha curva de calor específico ela é mais complicada. Vai ser positivo, positivo, positivo aqui no meio, depois ele vai ter essas coisas negativas, e ele vai ter esses dois pontos onde correspondem aos pontos A's, que muda de sinal, e vai ter duas divergências correspondendo aos T's. É parecido, mas é mais complicado. Tá? Já volto para a tua pergunta, Nicole, só para terminar aqui o último slide. Então, esse exemplo é mais complicado, mas ainda dá para calcular bem. E depois eu posso ter coisas muito mais complicadas. Né? Então, quando eu tenho um processo genérico como esse, eu posso ter muitos pontos adiabáticos. Porque cada uma dessas curvas aqui é uma adiabática, né, que tangencia em diferentes pontos aqui. Tá? Então aqui, né, aqui eu tenho 6 pontos adiabáticos nesse ciclo. Se vocês pegam o círculo, obviamente tem uma adiabática aqui e uma aqui. O que não é tão óbvio e é bem difícil de imaginar é que, dependendo dos parâmetros, podem ter, além desses dois pontos adiabáticos, eu posso ter outros dois que ficam pertinho aqui. Tá? Mas podem. Tá? É possível ter até 4 pontos adiabáticos aqui. Então, para calcular a eficiência nesses processos não convencionais aqui, eu tenho que localizar todos esses pontos. E sabendo onde estão esses pontos, eu vou identificar qual é o trecho onde entra, qual é o trecho onde sai calor. Esse processo circular tem livros que dizem assim: considerem que entra calor no hemisfério superior e sai no inferior. Mas isso não tem nada a ver com a realidade, porque os pontos aqui estão numa diagonal, tá? Então tá errado. Então é importante saber localizar a existência desses pontos. Nosso objetivo aqui não é nem analisar esses processos mais complicados, esse ou o parabólico, mas é observar essas
essas propriedades aqui que são pouco discutidas, né? Calores específicos num processo onde muda de sinal, onde diverge, onde é zero, o que significa esses comportamentos, tá? Então a gente volta a esses processos lineares aqui na aula de exemplos, porque a gente vê agora que eu já sei analisar o trecho linear, o que eu faço para calcular a eficiência, é simples, né? Mas a gente faz um deles como exemplo. Então deixa eu ver a pergunta da Nicole, depois se alguém mais tiver perguntas ou comentários também. Então, é melhor pensar em C como algo que não tem uma correspondência com alguma coisa física do material. Não, o calor específico, toda a propriedade termodinâmica, ele sempre vai ser um reflexo daquelas propriedades microscópicas do sistema, mas que para termodinâmica a gente não precisa conhecer, né? A equação de estado, tudo isso vai ser influenciado pela maneira como as moléculas interagem. Então tem que ter alguma relação com propriedades físicas do material. Aqui, o C, tu tem que pensar nele como uma resposta. Eu pego um material, se eu pegar outro, ele vai reagir de forma diferente, mas um material, se eu fizer um tipo de perturbação nele, ele reage sempre do mesmo jeito, né? Se eu botar ele numa determinada situação e fizer uma perturbação, ele reage sempre do mesmo jeito. Esse jeito que ele reage, essa resposta à perturbação, é consequência da maneira como as moléculas desse sistema interagem. Se eu repetir a mesma situação, mas pegar outro material, as moléculas podem interagir de forma diferente e a resposta do outro sistema para a mesma perturbação pode ser que seja completamente diferente, tá? Então, sim, as propriedades microscópicas do material influenciam a maneira como ele responde. Então, C é uma consequência das propriedades microscópicas, tá? E, claro, a vibração das... ou então, nenhum sistema físico vai ter uma resposta que vai, de fato, divergir, tá? A gente pode ter essa divergência num modelo, né? Porque o modelo está assumindo, né, um sistema muito grande. O que a gente vai obter num experimento, toda vez que um modelo prevê uma divergência, a gente vai ter um pico. Então, se eu faço uma simulação, eu acho um pico. Se eu aumento o número de moléculas na minha simulação, eu acho um pico mais alto. Se eu me dirigir ao limite termodinâmico, tá? Aí eu vou ter uma divergência, tá? Mas as energias são finitas, né? Num sistema finito. O negativo não tem problema, né, de interpretar. É só porque... Então, o que acontece quando eu estou lá na curva de temperatura, a temperatura subir ou descer é um reflexo do que está acontecendo com a energia desse meu gás. Então, enquanto a temperatura está subindo, é porque a energia está aumentando também. Esse gás, no processo linear, entra calor e ele se expande. Então ele faz trabalho. Então entra calor, ele ganha energia, e como ele faz trabalho, ele gasta energia. Aqui a energia está aumentando, significa que o que ele faz de trabalho é menos do que ele ganha de calor. Então, a soma do calor que entra e do trabalho que sai, que é gasto, ainda é positivo, tá? E a energia está aumentando. Depois que passou para o lado aqui, a energia está diminuindo. Mas ainda aqui no comecinho, logo depois do pico, ainda está entrando calor. Então, entra calor, mas o sistema
passou a fazer mais trabalho para se expandir. Então, está entrando calor, mas o calor que entra é cada vez menor, né? Porque eu estou me aproximando lá do ponto A. Então, começa entrando muito calor no início do processo, e à medida que eu vou me aproximando do ponto A, vai diminuindo. Então, o calor que entra agora perde para o trabalho que é feito. Tá? Então, entra calor, mas não é suficiente para compensar o que é gasto na expansão. Então, o sistema começa a gastar a sua própria energia, a energia diminui e a temperatura diminui. Tá? Então, o calor específico negativo é só isso, é que o sistema ele está recebendo calor, mas ele gasta mais fazendo o trabalho. Calor é positivo, ele está recebendo, e o DT é negativo, porque como ele gasta mais no trabalho, a energia diminui, DU é negativo, logo o DT também é negativo. DT positivo, DU negativo, o C é negativo. Então, o calor específico negativo não tem nenhum problema em entender. Tá? É só esse balanço entre calor e trabalho. É aquilo que eu disse no início, né? Esse processo linear ele é muito rico. Ele ilustra algumas coisas que a gente não costuma ver na física básica. Então, é um problema interessante de olhar. E se vocês pegarem um professor de termodinâmica desprevenido e passarem esse ciclo triangular e pedir para calcular a eficiência, é bem provável que, né, que as pessoas não se deem conta que tem essa, a menos que já tenham visto isso, né? Mas é bem provável que não se deem conta dessa contribuição e errem o cálculo da eficiência. Tá? É bem comum. Tá? Porque não é comum olhar esses ciclos e processos não convencionais. Então eu acho importante que vocês vejam isso uma vez, pelo menos em detalhe, né? Para toda vez que encontrarem um ciclo desse tipo já estarem prevenidos.